Olá, alunos de Direito Internacional Público, eu sou o professor Lucas Serafini e hoje eu vou trazer alguns conceitos básicos para vocês sobre a nossa disciplina, tá? Vamos iniciar então a nossa conversa falando do básico, o conceito de Direito Internacional Público. O que nós podemos falar a respeito disso para vocês, tá? Bom, o direito internacional público nada mais é do que um conjunto de normas, de regras que acabam regulando juridicamente as relações entre os sujeitos do direito internacional público. Bom, agora, quem são os sujeitos de direito internacional público? Numa concepção moderna, nós temos que os sujeitos do direito internacional público são os estados soberanos, as organizações internacionais e os indivíduos. Então, voltando ao conceito, né? Quando nós falamos que nós temos relações entre estados no âmbito internacional e relações entre organizações e ou estados no cenário internacional, quando nós falamos que há essas relações jurídicas entre esses indivíduos, automaticamente se criam normas de relações entre esses sujeitos. E o direito internacional público nasce para criar e regulamentar essas relações jurídicas entre os citados sujeitos do direito internacional público. Então, o Celso Mello começa trazendo um conceito básico para vocês de direito internacional público, no qual ele fala que é um conjunto de normas e princípios que norteiam as relações entre os estados. E depois ele vai um pouco além, dizendo que é um conjunto de normas que regula as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional. E aí, nós temos o Acioli, outro doutrinador de direito internacional público, que traz um conceito semelhante, dizendo o seguinte: direito internacional público, ou direito das gentes, é o conjunto de princípios ou regras destinadas a reger os direitos e deveres internacionais, tanto dos estados ou outros organismos análogos, quanto dos indivíduos. Bom, então vamos lá. Quando eu falo que o direito internacional público é um conjunto de normas que vem a reger as relações dos sujeitos de direito internacional público, eu tenho que lembrar então que os sujeitos de direito internacional público são esses três que eu falei para vocês: Estado soberano, organização internacional e o indivíduo. Quando o Acioli fala que o direito internacional público traz regras de direito, né, ou criam normas para criar direitos e deveres internacionais a estados e outros organismos análogos, ele está fazendo referência às organizações internacionais e outras entidades que nós vamos ver mais no decorrer do semestre, como, por exemplo, a Cidade do Vaticano, tá? Que nós temos como uma concepção de um Estado, certo? Bom, então o direito internacional público, ele tem essa função de criar essas normas, regulamentar essas relações jurídicas entre esses três indivíduos, entre esses três sujeitos do direito internacional público. Tá? Mas alguns autores utilizam os termos, alguns doutrinadores utilizam os termos como atores do direito internacional público. Então vamos entender o que é sujeito de direito internacional público, o que é ator de direito internacional público. Sujeito de direito internacional público, repito, e eu vou repetir, vou insistir nisso, porque é fundamental para vocês terem isso em mente. Sujeito de direito internacional público são somente três. Pela doutrina moderna, somente três são os sujeitos de direito internacional público: os Estados soberanos, as organizações internacionais e o indivíduo. Esses sujeitos possuem personalidade jurídica de direito internacional público, ou seja, eles têm capacidade jurídica no cenário internacional. Tá? Agora, existem entidades que não têm capacidade jurídica no cenário internacional, não podem praticar atos no cenário internacional, dentro do direito internacional público, mas possuem grande relevância, grande importância e são muitas vezes ouvidas em grandes debates. Como quem, por exemplo, as organizações não governamentais. As ONGs, organizações não governamentais, possuem diversa influência no cenário do direito internacional público. Nós podemos citar como, por exemplo, Greenpeace, WWF, que é uma organização não governamental de proteção à vida selvagem, Médicos Sem Fronteiras, a Anistia Internacional. Todos esses grupos são organizações não governamentais, são ONGs criadas e reguladas pelo direito interno de cada país. Por isso, eles não possuem capacidade jurídica de direito internacional público.
Eles não podem criar regras de direito internacional público, tá? E eles não são, as suas atitudes não são relacionadas, não são controladas pelo direito internacional público, e sim pelo direito interno de cada Estado. Mas nós não podemos negar que essas organizações não governamentais têm grande influência no cenário internacional. Tá? Como o próprio Greenpeace, em todas as movimentações e atitudes que eles tomam em prol do meio ambiente, claro que tem grande repercussão no cenário internacional e eles acabam se relacionando com os estados, trazendo algumas informações aos estados dentro do seu aspecto de atuação. Da mesma forma, nós temos as multinacionais. Tá? As grandes empresas nacionais possuem grande influência no cenário mundial, mas não possuem capacidade jurídica de direito internacional público. Não podem criar normas jurídicas de direito internacional público. Não possuem direito de convenção, que é o direito de fazer tratados internacionais. Tá? Nós não podemos negar, por exemplo, que uma Ford, que uma Coca-Cola Company, que uma SpaceX, que um Google, tá? Nós não podemos negar que essas empresas hoje têm uma influência extraordinária no mundo, têm uma influência muito grande no cenário internacional. Entretanto, não são considerados pessoas jurídicas, sujeitos de direito internacional público, tá? Mas possuem certas influências. O direito internacional público, ele tem um grande detalhe, que ele é o chamado direito de coordenação. O que significa dizer isso? O direito internacional público, os entes, os sujeitos do direito internacional público, eles acabam se coordenando entre si. Eles atuam de forma coordenada no cenário internacional, estabelecendo as regras jurídicas, criando as regras que eles mesmos irão se submeter. Tá? Diferente do cenário do direito interno. O direito interno é um direito de subordinação, no qual o Estado, através do poder que lhe é dado pela sociedade, o Estado cria normas jurídicas e os seus súditos devem acatar essas normas, devem se submeter a essas normas. Tá? É um direito de subordinação. No direito internacional público, não. O direito internacional público, por ser um direito de coordenação, os Estados, pela vontade própria deles, e as organizações internacionais, pela sua própria vontade, criam normas através de tratados internacionais, de costume, nós vamos ver daqui para frente, e essas normas irão reger a conduta desses estados, dessas organizações no cenário internacional. Isso se o Estado se submeter àquele tratado por vontade própria. Tá? Depois nós vamos entender melhor como é que se dá essa submissão do Estado a um tratado internacional. Existem algumas características do direito internacional público que tem que ser trazida para vocês, como, por exemplo, no direito internacional público não há uma autoridade centralizadora de poder. Não há uma autoridade central como existe no direito interno de um Estado. No direito internacional, os Estados não se subordinam uns aos outros, porque todos são soberanos. Todos estão num horizonte de poder igualitário. Isso nós chamamos de organização de poder horizontal. Tá? Então, todos os estados estão no mesmo pé de igualdade jurídica no cenário internacional. E as organizações internacionais também. Então, eles estão lado a lado em nível de poder. Nenhum se sobressai ao outro. Não importa o poderio militar, não importa a riqueza, não importa o poder político que esse Estado tenha no mundo, em termos jurídicos, repito, em termos jurídicos, não de relação internacional, em termos jurídicos, esses Estados estão no mesmo patamar de igualdade, pois eles são soberanos, cada um desses Estados são soberanos, e a soberania do Estado garante o nível de igualdade com os seus semelhantes. Então, o Brasil possui o mesmo poderio jurídico que os Estados Unidos, que a África do Sul, que a França, que a Austrália, que a Itália, que qualquer outro Estado possua no cenário internacional. Tá? É diferente do direito interno. Tá? Diferente do direito interno, onde a organização de poder ela se dá de forma vertical. Né? Nós temos poderes vindo de cima para baixo. Tá? No direito internacional público não há uma norma supra, uma norma suprema, como, por exemplo, nós temos no direito interno, que seria a constituição de um Estado. Né? No direito internacional não existe. Todas as normas do direito internacional estão no mesmo patamar de igualdade, estão no mesmo nível de igualdade. Tá? Todos os Estados criam as normas de direito internacional público e as organizações internacionais também, de acordo com a sua vontade. Tá? E por isso eles se baseiam no Pacta Sunt Servanda. Todo tratado, todo acordo
feito entre estados ou entre organizações internacionais se dão com base no princípio do pacta sunt servanda. Tá? O Estado ele cria uma norma de direito internacional público, um tratado internacional, por exemplo, e se ele se submeter a esse tratado, ele passa a ter a obrigatoriedade de cumprimento do mesmo. Mas a sua submissão a esse tratado, ela é optativa. O Estado opta se ele entra em um tratado ou não faz parte de um tratado internacional. Tá? Bom, para finalizar, eu só quero destacar para vocês que o termo direito internacional público, ele é um termo mais moderno, que ele veio com o surgimento do Estado moderno, lá pelo ano de 1100, né? Quando surge o Estado moderno, surge essa concepção e esse conceito de conjunto de regras que visa regulamentar as relações jurídicas de estados, entre estados, né, que é o direito internacional. A expressão, o termo internacional significa entre nação, então é um conjunto, direito é um conjunto de regras entre nações, né, que regulariza as relações jurídicas entre as nações, mas anteriormente a esse período do surgimento do Estado moderno, existiam povos, existiam civilizações de grande relevância mundial que se relacionavam entre si também. E então, nesse período também existiam normas de direito internacional, porém elas não recebiam essa nomenclatura de direito internacional, mas sim elas recebiam o nome de direito das gentes, ou ius gentium, ou também direito dos povos. Tá? O conjunto de regra que regulamentava as relações entre o Império Romano, Império Grego, o Império Egípcio, enfim, todos esses conjuntos de normas, eles eram regidos pelo que o direito romano chamava de ius gentium, direito das gentes. Era o direito entre os povos. Era um arcabouço jurídico separado do direito interno de um Estado. Se criava um novo grupo de direito, né? Um novo conjunto de regras que servia somente para regrar relações de civilizações, de impérios com impérios. Era o chamado ius gentium. Tá? Então, hoje nós utilizamos esses termos como sinônimos. Direito internacional público, ius gentium, direito dos povos, direito das gentes, é tudo a mesma coisa. Ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro.